Estou certo que com a oração e com o estilo de vida realmente edificado em Cristo, a minoria cristã da Terra Santa conseguirá copiosos frutos de paz. No Jardim do Getsemane, uma entrevista com o cardeal Ângelo Scola, que acompanhou um grupo de 700 peregrinos da cidade de Veneza. Em Jerusalém, o Congresso da Associação dos Diretores Diocesanos de Peregrinações Francesas. 4 dias para discutir sobre a geografia e sobre a história da salvação, preparando os peregrinos para uma nova experiência. As pequenas irmãs da comunidade de Charles de Foucault, uma presença discreta e sorridente de Jerusalém a Gaza. A nova responsável geral, irmã Maria Chiara Ferrari, vive no Oriente Médio há muitos anos. Os cristãos de Bedjala rezam juntos contra a construção do Muro de Israel em suas terras, a celebração de uma missa entre as oliveiras, confiando a Deus o pedido de justiça. Na cidade de Haifa, a jornada do ancião na igreja melquita de Mar Elias, a comunidade greco-católica, a maior entre todas da Galileia. Somente na cidade de Haifa são mais de 15 mil fiéis. Se conseguíssemos colher por apenas um momento a grandeza do que aconteceu aqui, ficaríamos em silêncio diante de tanta doação. A esse imenso dom de ressurreição, devemos somente dizer o nosso sim, aceitando a estrada do sacrifício e reconhecendo os nossos pecados. Uma tocante e profunda homilia na rocha da agonia de Jesus. Foi o cardeal Ângelo Scola que presidiu uma participada celebração eucarística na Basílica do Getsemane, em Jerusalém. O atual arcebispo de Milão e ex-patriarca de Veneza acompanhou uma peregrinação com 700 peregrinos, como um gesto comunitário e visita pastoral que esse ano envolveu as várias realidades do Patriarcado de Veneza. In un certo senso, questo luogo è un po' l'emblema di Gerusalemme e di questa terra. Em determinado sentido, esse lugar é um pouco o emblema de Jerusalém e desta terra. Uma terra que parece condenada a uma constante Sexta-feira Santa. E, todavia, é próprio dom total de Cristo, que se torna a nossa paz e que deve manter a esperança para o povo desta terra. Para que uma paz justa, fundada sobre a liberdade, sobre o amor, a justiça e verdade, se atualize também aqui. A entrevista do cardeal ao lado das oliveiras seculares do Jardim do Getsemane termina com uma mensagem forte para esta terra e para os cristãos que habitam aqui. Uma mensagem cheia de esperança, apesar de tudo. Sì, la situazione qui è particolarmente grave perché nonostante il passare del tempo non si vedono strade concrete e bisogna per questo essere fortemente. A situação aqui é particularmente grave porque com o passar do tempo não se encontra estradas concretas. E por isso é necessário acreditar que a oração é um fator de construção de paz. E esse não é um pensamento fraco, como aqueles que são tentados pela Realpolitik. A oração, e depois o estilo de vida, realmente edificados em Cristo, é um chamado a todos nós cristãos. Desse ponto de vista, eu estou convencido que, como já aconteceu em muitos casos na história, também aqui pode acontecer que a minoria cristã, e eu estou certo disso, terá frutos copiosos, mais que o pequeno número possa imaginar. Molto più copiosi di ciò che il numero possa fare pensare. Certo, tante volte sembra schiacciata tra le due forze in campo, e però come taluni martiri hanno mostrato anche in questo nostro tempo, come i cristiani autenticamente. É certo que muitas vezes parecem esmagados entre duas forças em campo. E, porém, como tantos mártires mostraram, também neste nosso tempo, e como os cristãos, testemunhos da ressurreição, documentam, eu creio que uma minoria como aqui, que tem coragem de viver a verdade, pode realmente ser um fator que favorece a concórdia entre os dois povos que aqui vivem, contribuindo
para encontrar soluções de justiça que se impõem com urgência, mesmo que não possamos, obviamente, conhecer os tempos. Urgenza, anche se non possiamo ovviamente conoscere i tempi. A irmã Maria Clara Ferrari, que vive há muitos anos na Terra Santa, a nova responsável geral das Pequenas Irmãs de Jesus, congregação fundada por Charles de Foucault. A nomeação não é a coisa mais importante para nós, mas a comunidade que se encontra, que relê um pouco a própria história e que vive um momento de conversão. Há poucos dias da viagem a Roma, também a irmã Clara releu a própria história, fazendo um balanço da experiência vivida durante o longo período passado no Oriente Médio. Não é fácil resumir em poucas palavras, porém penso que uma das coisas mais importantes que eu recebi destas terras, e desta terra em particular, foi ter conhecido tantas pessoas que vivem com problemas quase sem solução, mas mesmo assim continuam esperando. E penso que esta é uma grande força, uma grande esperança para todos nós. Isto é o que eu tenho dentro de mim. As Pequenas Irmãs são uma presença simples e discreta em Israel, Palestina e todo o Oriente Médio. Estão em Nazaré, em Belém e na área hebraica de Jerusalém, onde o carisma se expressa na forma de encontro e de diálogo com a comunidade local. Em Jerusalém, estão também na Cidade Velha, na Via Dolorosa, próxima à Sexta Estação. Aqui encontramos Irmã Maria Verena e Irmã Bernadette Michele, hóspedes da Cidade Santa, para um breve período, antes de voltarem a Gaza, onde vivem já há 30 anos. Notre vie à Gaza, c'est une vie toute simple, avec les gens, une vie de... A nossa vida em Gaza é uma vida muito simples, junto às pessoas. Uma vida de amizade, de presença no nosso quarteirão. Vida de encontro com os nossos amigos, no trabalho ou de outras formas. Mas é uma vida simples, como pequenas famílias com os outros, com relacionamento como vizinhos. Nós, pessoalmente, não vivemos nenhuma dificuldade aqui. Partilhamos a vida das pessoas. É certo que elas vivem dificuldades e existem casos graves que nós vivemos junto com eles, mas, pessoalmente, nunca tivemos nenhuma dificuldade. On compatit avec, mais sinon, personnellement, on n'a jamais eu de difficultés. Na partilha sorridente das duas pequenas irmãs que esperam com alegria o momento do retorno das amigas de Gaza, acontecem os episódios de uma vida cotidiana em que partilham as alegrias e as dores. Contam também as frustrações de muitos jovens que não têm trabalho e que não podem deixar Gaza. São muitas as pessoas que desejam somente ser escutadas. Portons surtout une amitié respectueuse de chacun. Nós levamos principalmente amizade respeitosa a cada um e também um coração que escuta, porque quem foi esmagado por muitos problemas e sofrimentos tem necessidade de simplesmente ser escutado. Existem amigos que vêm até nós, se sentam e pedem para ser ouvidos. Nós não temos soluções para os problemas, mas procuramos ter um coração e uma mente que os escuta. Procuramos ser um pequeno sinal de esperança, um pequeno sinal da ternura de Deus para com cada pessoa, seja muçulmano ou cristão, porque temos amigos de todas as duas religiões. Des amis des deux religions. Sur place pour aérer l'esprit. Il faut dire la part de la vérité que Realizou-se em Jerusalém o 60º Congresso da Associação Nacional dos Diretores Diocesanos de Peregrinações da França. Fundada em 1938, a associação considera a peregrinação como um gesto pastoral e cultural e responde às necessidades da nossa época. As peregrinações, novamente, foi objetivo de discussão no encontro anual no Auditório Notre-Dame de Jerusalém. A mensagem de boas-vindas do patriarca Fuad Tual foi lida por Dom William Somali, que retomou o grande valor da peregrinação na Terra Santa. Ser peregrino é uma vocação. Organizar peregrinações é uma missão. A França está em 4º lugar com o número de peregrinos na Terra Santa, e não é por acaso que escolheu Jerusalém para hospedar a associação no seu tradicional encontro anual.
Nós, diretores de peregrinações, viemos como peregrinos para entender mais esta terra e os cristãos que habitam aqui. Viemos aqui para aprender com a Igreja de Jerusalém, para ajudar os peregrinos da Cidade Santa a serem peregrinos de paz, cientes dos problemas que existem. Isto é, o que queremos ser. Espaço aberto também ao diálogo para os 168 delegados da França. Os participantes se encontraram com os representantes da Igreja Mãe de Jerusalém sobre diversas questões para aprofundar o conhecimento sobre a terra onde o Verbo se fez carne, para entender a geografia e sobre a história da salvação, para ajudar as pedras vivas, que são os cristãos, para organizar melhor as peregrinações e preparar todos os peregrinos para uma peregrinação. Je crois que c'est ça notre message, hein, et ce message nous vient de l'espérance chrétienne qui nous habite. Penso que essa seja a nossa mensagem. A mensagem que vem da nossa esperança, porque às vezes somos tentados a perder a esperança. Penso que podemos, de verdade, ser construtores da paz. Cada pessoa pode ajudar na construção desta terra a viver em paz e olhar a um futuro de serenidade. O encontro talvez mais significativo foi de 15 de novembro, quando os representantes da associação fizeram o ingresso solene no Santo Sepulcro, acolhidos por Padre Pizzaballa. Acompanhados por cânticos dos franciscanos, todos os participantes receberam a bênção do custódio da Terra Santa, próprio no lugar que é o centro de todas as peregrinações, que é a esperança para cada cristão. Uma missa para bloquear a construção do muro para defender a terra de 58 famílias. A oração foi a forma que os cristãos de Béjala escolheram como arma. Muitas famílias pediram ajuda e começamos a reunir-nos com eles, explica o pároco. No final do mês de setembro, foi aprovado um plano que prevê a construção de mais de 1.000 habitações israelenses na região do Guilo. Para realizar este projeto, o percurso de uma nova parte do muro de separação entre Israel e territórios palestinos deve passar nas terras entre Béjala e Cremizan, uma das áreas mais verdes e belas de Belém. Foi Dom William Schomaly, bispo auxiliar de Jerusalém, quem presidiu a celebração no dia 11 de novembro. Sono stato invitato dalla parrocchia. Fui convidado pela paróquia. Me disseram que desejavam celebrar uma missa no lugar que será fechado pelo futuro muro que passará aqui. 58 famílias estão sofrendo por causa da construção do muro e rezar é um modo para expressar o sofrimento. Nós sabemos que a paz é um dom de Deus. É bom ir ao tribunal, gritar as nossas necessidades diante dos homens, mas é justo também gritar diante de Deus e pedir a intervenção dele pelos direitos destas famílias que perderão suas terras com o muro. Di dare i diritti a queste famiglie che perderanno i loro terreni col muro. Junto a Dom William Schomaly, também o representante da Igreja Greca Ortodoxa, o bispo Atala Hana, que quis se reunir aos cristãos de Béjala. Eram mais ou menos umas 60 pessoas, entre jovens e muitas mulheres. Rezam juntos, em meio às oliveiras, as mesmas árvores que não longe daqui, no Getsemane, foram testemunhas do sofrimento de Cristo. Se reza junto para confiar a Ele o próprio desejo de paz, mas principalmente de justiça. E noi veniamo a piangere con le olivi, perché le olivette qua. Nós estamos aqui para chorar com as oliveiras. Elas são a nossa vida, são a vida do povo palestino, o símbolo da paz, o símbolo da nossa vida aqui. Por isso decidimos celebrar a missa, porque é o sacrifício do Senhor e nós oferecemos a Ele também o nosso sacrifício. E noi offriamo anche questo sacrificio al Signore.
É uma tradição consolidada, a jornada para o ancião na cidade de Haifa, organizada por Dom Elias Shakur já há 5 anos. E no dia 12 de novembro, a missa foi celebrada na igreja de Mar Elias, paróquia melquita da cidade da Galileia. Em Haifa, são mais ou menos 1.500 os fiéis de rito melquita, a confissão cristã mais numerosa de toda a Galileia. E numerosos foram os anciãos e enfermos que participaram da celebração, acompanhados por familiares e por voluntários dos movimentos. Padre Agabius Abu Sayada, pároco de Mar Elias, exprime a sua alegria com a iniciativa. نحن برعية حيفا اتخذنا هذا القرار إنه نعمل تقليد سنوي. Nós, na paróquia melquita de Haifa, decidimos dedicar um dia do ano a todos os anciãos e enfermos da paróquia. Foi uma iniciativa de Dom Elias Shakur, quando foi nomeado bispo da diocese. لنعمل شيء خاص برعيتنا مع أولاد رعيتنا مع أولاد طائفتنا لنكرمهم ونقول لهم إنه أنتم بعد في لكم أهمية بالكنيسة بعد الكنيسة تحتضن. E deste evento, aproveitamos a ocasião para fazermos alguma coisa pela nossa paróquia, para dizer a eles: vocês são importantes, a igreja os abraça, eles que deram tanta vida, que são as colunas da igreja. No final da missa, os anciãos almoçaram juntos com os voluntários em um momento fraterno na sala paroquial. اوكي هذا يوم المسن للسنه الخامسه على التوالي الكهنه بيحبوا يكرموا هالمسنين. Estamos orgulhosos desta jornada. Eu sempre vou às casas para visitar os doentes e levamos alegria aos seus corações. É importante para que não se sintam isolados, porque eles são importantes, são a coroa das nossas cabeças. Quando vemos estas pessoas com um sorriso, é a melhor prova que aquilo que estamos fazendo é uma boa coisa. Nós, dos movimentos eclesiais, trabalhamos sob indicação dos párocos. Estamos à disposição para servir. Todos os anos fazemos esta jornada e a cada ano aumenta o número de participantes.